Eu sou o Edmauro e estaremos estudando hoje, crendo para interpretar a Bíblia. Estaremos lendo o texto bíblico base, segundo a carta a Pedro, capítulo 1, do verso 19 ao 21 e capítulo 3, 14 ao 18, que nos diz: E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela da alva apareça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados, imaculados e irrepreensíveis em paz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras por sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então é dentro desse texto, com esta referência, que nós estaremos buscando, interpretar o que a palavra nos ensina, o que a palavra nos revela, para que nós tenhamos um crescimento espiritual, para que nós possamos transmitir aquilo que é necessário para o povo do Senhor. Nós temos a introdução, em nossa introdução, nós vamos ver que então uma grande conquista para os cristãos e, consequentemente, para a sociedade ocidental foi o resgate do livre exame da Bíblia. Então, nós sabemos que no passado era um grupo, somente a Igreja Católica, que tinha acesso, que tinham a liberdade do manuseio e de conhecer, de estar lendo, de estar passando a palavra do Senhor aos homens. Porém, com o advento da Reforma Protestante, em 31 de outubro de 1517, início do século XVI, por Martinho Lutero, quando, através da publicação de suas 95 teses na porta da igreja do Castelo Wittenberg, contra diversos pontos da doutrina da Igreja Católica Romana, deixa de ter a primazia na leitura e interpretação da Bíblia. Então, nós vemos que somente eles podiam fazer a leitura, somente eles podiam interpretar a Bíblia. Com a vinda, com as objeções que o nosso irmão Martinho Lutero fez, nós pudemos acessar. A partir desta reforma, nós pudemos acessar e até hoje nós temos essa liberdade. E dentro dessa liberdade, hoje aqui no Brasil e na maioria dos países ocidentais, temos diversas traduções e versões da Bíblia à nossa disposição. Então nós temos diversas traduções e versões. E aí,
cada um de nós, dentro da nossa necessidade, dentro daquilo que estamos proposto a fazer, aquilo que nós almejamos conhecer da palavra do Senhor, nós vamos ver qual tradução, qual versão ela é melhor para os seus estudos, para a sua pregação. O livro Exame da Bíblia está garantido. Um desafio surge: como interpretar corretamente as Escrituras. Então, nós temos esse livro, acesso a ela. Porém, o maior desafio é interpretar. E é isto que nós estaremos estudando hoje, é como que nós vamos estar interpretando, como que nós vamos estar entendendo a palavra do Senhor, a qual nos foi revelada, né? A qual nós temos o livre acesso para podermos nos comunicar com o Senhor, para que nós possamos estar falando da grandeza de Deus para aqueles que não têm o conhecimento, para aqueles que não têm esta facilidade de compreensão. É óbvio que a nossa escolha de certas palavras pode às vezes ser motivada menos pelo desejo de informar e esclarecer do que pela vontade de despertar e afetar as emoções do leitor. Então, nós temos que ter alguns cuidados. Nós temos que ter alguns cuidados quando nós nos propomos, né? Quando nós nos colocamos para anunciar a palavra do Senhor àquelas pessoas que anseiam, que estão com sede, que estão com fome. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque os escritores bíblicos naturalmente estavam cientes disso, de modo que escolheram as palavras e as formas literárias que melhor podiam transmitir o significado pretendido. Então, para aquela época, para aquele momento, os escritores, né, eles tinham no seu anseio, no seu coração, o desejo de falar, né, o desejo de externar aquilo que o Senhor havia lhes revelado. E aí, cada um usou do seu conhecimento, usou das circunstâncias da cultura, o qual fazia ali, ele estava inserido. Em algumas oportunidades, como acontece em Lucas, capítulo 1, verso 4, a intenção do autor era transmitir uma informação segura. Assim, preferia lançar mão da linguagem referencial, pois tratava-se da melhor forma de transmitir o que desejava naquele momento. Então, às vezes nós precisamos ter segurança, confiança naquilo que desejamos falar, no exato momento em que estamos anunciando a palavra do Senhor. Então, nós temos momentos que são de emoção. Às vezes o pregador ele se atrapalha, ele se perde, ele entra na emoção. Às vezes são símbolos, às vezes são questões que há necessidade de um entendimento maior, de um investimento maior de conhecimento para aquelas pessoas que estão ouvindo, né, para os nossos ouvintes. E há outras, né, que há uma necessidade de segurança, de confiança. Assim diz o Senhor, né? Então é essa segurança que nós temos que estar passando para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, né? Que é uma palavra de quem é autoridade e que ela deve ser tida como verdade. Quando pretendia registrar informações sobre as leis divinas, usava formas legais, como encontradas nos livros de Êxodo. Então, a transmissão das leis, elas, como nós já vimos anteriormente em outras lições, que tivemos as leis, né, que está relatadas nos livros de Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Às vezes, a melhor forma era através de cartas ou epístolas, que estão no Novo Testamento, onde nós também mencionamos, onde um dos maiores autores, né, escritores, foi
o apóstolo Paulo. Assim encontramos várias na Bíblia, como por exemplo, as cartas de Paulo, Pedro e João. Em outros momentos, quando o propósito era compartilhar informações de natureza histórica, a melhor forma era a narrativa. Então nós temos, né, algumas outras formas de relatos bíblicos. E a narrativa era uma delas. Então vários livros da Bíblia empregam este gênero. Então quais são esses? Né? O de Gênesis a Esther e de Mateus a Atos. Até mesmo na linguagem profética encontramos narrativa, como por exemplo nos livros em Jeremias, do capítulo 26 ao 29, 32 ao 52, Ageu, do capítulo 1 e 2, e Daniel, do capítulo 1 e 6. Então, só fazendo uma correção aqui, Jeremias, né, 26, do capítulo 26 ao 29, do capítulo 32 ao 45 e o capítulo 52. São esses os livros, são esses os capítulos do livro de Jeremias que são narrativas. Então, há outras formas literárias tendem a estar mais próximas da linguagem não referencial. Nesta categoria, encontra-se os livros de Salmos e Cantares de Salomão. Vale ainda ressaltar que em muitas narrativas há também poesia e declarações emocionais. Então nós temos que tomar alguns cuidados, né? A gente tem que saber, a gente tem que conhecer para identificar e quando formos, né, interpretar, traduzir a Bíblia para aquelas pessoas que estão ali para ouvir, nós temos que ter esses cuidados. Em alguns casos, no entanto, os textos contêm elementos de ambos os tipos, né? Temos narrativas, temos poesias e temos declarações emocionais que nós vamos ver em Provérbios, e os livros proféticos são uns exemplos disso. Então a gente tem que ter este cuidado para que nós não venhamos nos perder, nos atrapalhar quando estivermos fazendo a interpretação da Bíblia. Na Bíblia você não verá nenhum versículo que procure provar a existência de Deus. Essa questão sequer é mencionada nas Escrituras. Então nós não temos esta necessidade, na Bíblia não está escrito, nós não temos que estar nos preocupando em provar a existência de Deus. A Bíblia parte do princípio de que Deus não somente existe, Ele é. Então a Bíblia nos assegura que Deus, Ele é. É que nós vamos ver em Êxodo capítulo 3, verso 14, que ele diz, eu sou. Então o Senhor, Ele de si dá testemunho, Ele de si mesmo, Ele fala que Ele é. E chama, né, a Bíblia ainda ela faz uma observação, né, ela chama de tolo quem não acredita nesse princípio fundamental. Então no Salmos 53, verso 1, nos fala que ele chama, né, de tolo aquele que não acredita nesta palavra, que o Senhor é Deus, que Ele é o Eu Sou. O autor aos Hebreus declara que, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Nós vamos ver nas cartas aos Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, que fala dessa questão da existência de Deus. Essa declaração que é impossível agradar a Deus sem fé.
Nós vamos ver ainda que há um pressuposto elementar para crermos e lermos a Bíblia, é que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, para que nós possamos ler e crer na Bíblia, nós temos que ter esta compreensão de que Deus é o Criador de todas as coisas. Pela fé nós cremos que Deus revelou a sua vontade nas Escrituras e que por isso ela é inspirada divinamente e tem autoridade para a nossa prática de fé e vida. Para tanto, é preciso levar a sério a interpretação coerente das Escrituras. É muito importante a gente levar a sério as informações, né, que nós temos das Escrituras, porque elas são coerentes, elas são lógicas, elas são a verdade, elas são a palavra do Senhor revelada aos homens para que nós, nos dias de hoje e nos dias vindouros, façamos uso dela para fazermos o que temos por propósito, que é anunciar a vida eterna. Quando nos referimos à doutrina da inspiração da Bíblia, quando nós falamos sobre a doutrina da inspiração, baseamos-nos em 2 Timóteo, segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, verso 16, que diz: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Deus é o autor primeiro e o homem secundário. Considerando que as Escrituras são inspiradas, sua autoridade está sobre a nossa vida. Cremos e concordamos que ela é a palavra de Deus para nós e que a partir dela revelamos ao mundo a vontade de Deus de, por intermédio de seu Filho, reconciliar ao mundo consigo mesmo. Então nós temos essa certeza, nós temos essa convicção que a palavra de Deus é a revelação. Ela é inspirada e ela é o Senhor Deus falando com cada um de nós em particular ou no coletivo. E o que nós sabemos também que é através dela que o Senhor Deus, através de Jesus Cristo, que ele quer se reconciliar, quer ter uma aliança do mundo para com ele. E nós sabemos também que Cristo ele é o centro da Bíblia. Então, todas as vezes que nós formos estar interpretando, anunciando a palavra do Senhor, nós temos que ter esta certeza de que Jesus Cristo ele é o centro, ele é o princípio, o meio e o fim da palavra. Então, em todos os tempos, em todas as circunstâncias, Jesus Cristo ele é o centro, ele é a mensagem, ele é aquilo que devemos anunciar. As Escrituras, elas dão testemunha, né, do Filho, Jesus Cristo, porque a palavra nos fala, né, examinais as Escrituras. O Senhor Jesus Cristo, ele dá essa orientação, né, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, num dos momentos em que João se encontrava com Jesus, Jesus faz essa observação, dá essa orientação para eles. Olha, examina as Escrituras, leiam as Escrituras, tenham as Escrituras em mão, tragam ela no seu coração, porque elas dão testemunho, elas falam de mim, elas que me revelam a vocês, é ela que me anunciam para que vocês saibam e anunciem e falem a verdade. Então Jesus, ele dá essa certeza, ele nos dá essa segurança, ele nos dá essa confiança de que é nas Escrituras que nós vamos encontrá-lo. É nas Escrituras que nós vamos nos relacionar com ele. É nas Escrituras que ele vai falar dos seus propósitos, dos seus anseios, daquilo que ele tem para com cada um de nós. E é em Cristo que a antiga aliança,
anunciada com Abraão, registrada por Moisés e confirmada em Davi, o rei de Israel, torna-se nova, suficiente e perfeita aliança. Nele a história da aliança entre Deus e o seu povo chegou ao apogeu dos tempos. Mas, vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Cartas aos Gálatas, capítulo 4, do verso 4 e 5, vai nos falar, vai nos dar essa compreensão, esse entendimento daquilo que nós já dissemos. As Escrituras se completam em torno deste assunto, fazendo com que a revelação de Deus seja progressiva e dentro da história humana. Então, as Escrituras, os livros, né, do Velho e do Novo Testamento, eles vão se completando, eles vão se interagindo e vai nos trazendo de fato aquilo que precisamos. Ela vai nos revelando a grandeza, a onisciência, a onipotência, o conhecimento e o amor de Deus, para que nós possamos em comunhão vivermos e aguardarmos a vinda do Senhor. Não podemos perder de vista que Cristo é o centro das Escrituras, né? Como eu já havia dito, nós não podemos esquecer, nós não podemos deixar isso de lado. Jesus Cristo é o centro das Escrituras. E de todos os livros da Bíblia, deve ser interpretado sob o ensino de Jesus. Tudo que nós formos falarmos da Bíblia, nós temos que nos remeter, nos direcionar para que Jesus nos ensinou, para as coisas que o Senhor Jesus nos ensinou. É a Bíblia o modo mais claro que confronta nossa corrida espiritualmente rebelde com a realidade e autoridade de Deus. Nas Escrituras, o caráter e a vontade de Deus, o significado da existência humana, a natureza do reino espiritual e os propósitos de Deus para os seres humanos de todas as espécies estão expostos de forma propositadamente inteligível, de sorte que todos podem compreender. A Bíblia proclama de maneira objetiva os critérios pelos quais Deus julga as pessoas e as nações, e os meios para a recuperação moral e a restauração à comunhão pessoal com Ele. Então, na Bíblia, nós temos todos os desígnios, todos os propósitos, todos os desejos, né, de Deus para com o homem, tanto para corrigir, tanto para orientar, tanto para ensinar, e isto nós vamos ver que está em toda a sua natureza. Está no reino espiritual. Então, tudo aquilo que o Senhor Deus tem para nos mostrar, Ele tem para nos revelar, está na Bíblia. É ali que nós vamos nos interagir com o Senhor Deus. Então, algumas coisas que nós vamos estar vendo, há alguns erros que são comuns na leitura da Bíblia. É ler um versículo, um desses, né, erros que são comuns, é ler um versículo isolado e torná-lo para si como palavra certa. Então a gente tem que tomar cuidado quando nós vamos fazer uma menção da palavra do Senhor. Às vezes a gente comete esse erro, esse equívoco. Tal versículo está dentro de um contexto e de uma história que muitas vezes interpretada adequadamente significa o sentido oposto do que a pessoa entendeu com base apenas naquele versículo. Então a gente tem que tomar alguns cuidados. Isto é muito comum acontecer com a leitura isolada do Antigo Testamento. Neste documento, muitos versículos dão a ideia de batalhas, conquistas e vitórias, porque o povo de Israel tentava sobreviver como nação diante de outros povos idólatras. Então nós temos dentro do Velho Testamento histórias, né, sobre as conquistas, as lutas, as batalhas, as guerras
em que o povo de Israel viveu contra aquele povo idólatra. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas leituras de versículos isolados para que a gente não incorra em erros. Por isso, as cenas de violências, guerras e lutas pela sobrevivência da vida estão presentes na Bíblia. Então nós vamos ver que na história, né, do povo de Israel, há circunstâncias ali difíceis. Há momentos de guerra, há momentos de violência, e que se nós tomarmos esse versículo de forma isolada, pode ser que nós estamos induzindo, né, que nós estamos levando as pessoas a um conceito errado, a um entendimento, a uma compreensão errada daquilo que a palavra nos diz. A Bíblia, quando afirmamos que a Bíblia é verdadeira, nos referimos ao registro de Deus na história. O Deus do Evangelho atuou e agiu por intermédio dos profetas do Antigo Testamento, dos apóstolos no Novo Testamento, tendo em Jesus Cristo, seu Filho, a plena manifestação da sua mensagem aos povos da terra. Ao falar sobre o Deus do Evangelho, referimos-nos à sua atuação no processo de revelação da mensagem divina ao ser humano. Deus comunicou-se diretamente conosco, inspirando homens do mundo da Bíblia. Ele inspirou pessoas a usar a linguagem, a palavra. Então o Senhor Deus, ele inspirou o homem, né? Inspirou pessoas a usar a linguagem, a palavra, a lógica, e por isso nas Escrituras. Então como que Deus fez isso, né? Ele usou os homens para que desses meios, num só livro, num só texto, né? De uma forma abrangente, para que falasse conosco. Deus é a fonte criativa de toda a concepção humana sobre Ele mesmo. Logo que falamos sobre Deus, discursamos a partir do que foi revelado nas Escrituras. Então, a palavra deve regular a nossa ideia sobre Deus, sobre a vida e sobre o mundo. Por isso, a Bíblia é verdadeira. Então, nós temos que ter essa convicção de que a Bíblia é verdadeira. Então, segundo a natureza humana, se Deus inspirou as pessoas da Bíblia para nos revelar o seu projeto, também é verdade que essas pessoas contribuíram muito para a organização da Bíblia. Essas pessoas, elas contribuíram muito. Aqueles homens que foram inspirados, que a palavra foi revelada para eles, contribuíram muito para a organização das Escrituras. Do ponto de vista da organização literária, encontramos na Bíblia tipos, gêneros textuais e literários presentes em nossa história moderna. Encontramos na Bíblia textos narrativos, descritivos, argumentativos, bem como parábolas, narrativas, dramas, romances, poesias e outras linguagens, né? Nós vamos ver na parábola de Jotão que ela é um estilo literário. Na parábola de Jotão há um estilo literário ali nesse texto que está em Juízes, no livro de Juízes, no capítulo 9, do 7 ao 21. Nós vamos ver bem claro a literalidade do texto. Entretanto, a natureza humana manifesta na Bíblia mostra-nos algumas dificuldades para interpretá-la. Então nós vamos ter, né, que ver que na interpretação da Bíblia há algumas dificuldades. Então, entre elas é a dificuldade temporal. A Bíblia foi escrita num tempo diferente do nosso. Então, uma dificuldade temporal. Às vezes o pregador ele está trazendo uma história, está trazendo uma passagem
que a circunstância, o tempo era um e ele está trazendo para os dias de hoje. E às vezes ele não tem essa compreensão, né? Ele não tem esse entendimento das dificuldades políticas, econômicas, sociais daquela situação. A Bíblia foi escrita num tempo diferente do nosso, né? A Bíblia, a dificuldade contextual é a cultura, a política, a economia dos povos da Bíblia caracterizavam uma civilização bem diferente da nossa. Então, tudo isso daí, quando nós vamos anunciar, quando nós vamos pregar, quando nós vamos falar da palavra do Senhor, nós temos que ter o cuidado, nós temos que ter a compreensão, nós temos que saber nos posicionar relacionado a esse tempo, a essa circunstância. A dificuldade linguística, então, também é um outro tópico bastante preocupante, que é o desafio de traduzir expressões judaicas que não fazem sentido na língua de outro povo. Então, nós temos que também, por isso, a necessidade de nós termos traduções e versões diferentes, para que a gente possa compreender, entender e termos o significado daquelas palavras, né? Daquilo que o autor estava trazendo naquele momento. Então, muitas pessoas cometem erros de interpretação da Bíblia por não dominar o idioma nativo, em nosso caso, a língua portuguesa. Às vezes nós temos alguma dificuldade de traduzir, de conhecer, de identificar as palavras. Por isso, irmãos, é necessário termos também um dicionário de apoio para que possamos estar consultando e compreendermos o que aquela palavra ela quer dizer, ela quer se referir no contexto bíblico. Qual é a sua importância, qual é a finalidade, qual é o sentido dela. Muitas pessoas cometem erros de interpretação por não dominar, né, no caso aí, a nossa própria língua, por não conhecer o nosso português. Nós não precisamos, né, conhecer o hebraico, o aramaico, para traduzir a Bíblia. Nós precisamos conhecer a nossa língua, né, o nosso português. Deve estar em dia com o seu idioma, né, munir-se de boas versões. O tempo que você se interessará mais em aprender a Bíblia e poderá adquirir, né, bons dicionários bíblicos. Nós temos aí excelentes dicionários bíblicos para nós estarmos nos tendo como material de apoio. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Então vejam, né? Eu quero que eu tenha uma boa orientação, uma boa formação, então eu tenho que também me prestar a isso. Então nós temos que buscar conhecer o que ele estava querendo, qual era o objetivo, qual era a informação que ele tinha para nós. Todo livro tem um autor e todo autor tem uma intenção ao escrever uma obra. Isso não é diferente com a Bíblia nem com seus escritores, pois ela tem um autor que escreveu para um público leitor, que somos nós, né? Por exemplo, Paulo, ele escreveu a primeira epístola aos Coríntios e pensou nos crentes daquela cidade naquela época. Ele não escreveu para nós que vivemos no século 21, mas para os coríntios do primeiro século. Então há um intervalo aí de 20 séculos entre nós e eles. Através do Espírito Santo que Deus conduziu o processo de revelação. E a carta aos Coríntios chegou até nós. Para lê-la, entendê-la e aplicá-la à nossa vida, precisamos primeiramente resgatar o significado original daquele texto. Então a gente tem que fazer, né, um resgate, ir lá atrás. Para chegarmos nesse ponto, é necessário inicialmente responder 3 perguntas. Quem é o autor?
né, quem está escrevendo, por que ele escreveu a carta e para quem ele escreveu a carta. Tais perguntas ajudam a identificar três identidades fundamentais para compreendermos e interpretarmos qualquer livro da Bíblia. O autor da carta, ou livro, o propósito da carta. Então, por que ela foi escrita, né? No caso que Paulo escreveu aos Coríntios, o propósito é responder às dúvidas de caráter espiritual e prático da igreja. O público destinatário, né? A quem ele escreveu? A igreja local que vivia na cidade grega de Corinto. Então, nós temos que ter essa compreensão para que nós possamos fazer uma boa interpretação, uma boa ministração da palavra. Portanto, devemos sempre interpretar o texto bíblico à luz do seu contexto. Então, todas as vezes que formos interpretar, nós temos que estarmos à luz do contexto do mesmo. Então, o texto bíblico tem somente um sentido original que o autor quis revelar para o seu primeiro público leitor. E nem sempre é possível recuperar esse sentido, né? Porque os autores, né, nós sabemos que os que nós temos hoje são cópias que foram passadas de geração a geração. Há elementos no próprio texto que possam esclarecer mais a passagem, ou porque a passagem é difícil e de complexa tradução. Entretanto, uma vez descoberto o significado primeiro do texto, podemos fazer uma série de aplicações para os nossos dias. Então, a partir do momento que nós entendemos, nós compreendemos, e aí nós podemos aplicar para os nossos dias de hoje. O texto diz hoje, nesse aspecto, o Espírito Santo nos ilumina para aplicarmos a palavra de Deus a cada necessidade da nossa vida. Portanto, a partir de um desejo genuíno por conhecer a palavra de Deus, estudando para compreendê-la, o Santo Espírito nos auxiliará a aplicá-la em nossa vida e as vidas das pessoas que precisam da graça de Deus em Cristo Jesus. Então vejam, nós precisamos ter todo esse conhecimento, toda essa bagagem, toda essa orientação. Nós devemos buscar ler a Bíblia, buscar as diferentes traduções, buscar dicionários para que possamos fazer uma boa interpretação da palavra do Senhor para aqueles que estão a ouvir, né, os nossos ouvintes. Então, nessa lição, nós vimos as regras básicas para interpretação, para interpretarmos a palavra de Deus. Conhecer a Bíblia é muito importante para o nosso crescimento espiritual e pessoal. Então, quanto mais nós conhecemos, maior será o nosso conhecimento espiritual e pessoal. A palavra de Deus tem conselhos para nós. Nós não podemos nos esquecer de que as Escrituras falam do Cristo ressuscitado, que nos trouxe vida em abundância para vivermos plenamente. Então nós sabemos que na palavra do Senhor, a revelação, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos trouxe, Ele nos dá orientações para que nós tenhamos uma vida bastante abundante na sua presença. Amém? Obrigado.